Bom, eu espero que tenham gostado, da minha música. É uma música extremamente conhecida, todos nós conhecemos, é antiga, mas é de fato, a importância até do que tanto falamos dentro da Casa João Pedro, que é preciso saber viver, né. E ali eles dizem: "Quem espera sempre alcança". Sim, só que a gente tem que lutar para alcançar, né, e lutar internamente. Então nós começaremos com um texto. Esse texto, eu encontrei na internet, não sei quem escreveu, quem é o autor, mas eu gostei muito e vou ler para vocês. O Espírito Santo lança-me para o futuro e convida-me a crescer. Mas, na verdade, o que mais lhe interessa é que eu viva com toda a minha vontade, que me entregue agora ao que me toque viver. O desejo de ser melhor é importante, mas não tem que nos levar a ficar sempre pendentes no futuro. Isso nos enche de ansiedade e faz com que o presente se torne insuportável. Eu tenho de optar, em primeiro lugar, pelo presente, porque é o que Deus está me dando, e é por isso que eu tenho o direito de vivê-lo o melhor possível. É Deus que me dá a vida, e isso outorga-me todo o direito de viver feliz nesse mundo. Independente dos meus erros, eu sou amado por Ele, que não pode rejeitar a sua própria obra. Então, hoje é um dia valioso e eu sou chamado a vivê-lo. O passado já aconteceu, mas não posso apagá-lo. Mas já acabou. E esse passado não tem o direito de arruinar a minha vida presente, que Deus está me oferecendo generosamente. Tenho que viver hoje de tal maneira que possa sentir que a minha existência vale a pena. E isso é deixar-me levar pelo Espírito Santo, sabendo que sou amado e entregando-me ao seu amor e ao seu projeto, dando o melhor de mim e desfrutando o que possa viver nesse dia. Agora mesmo, deixo-me levar pelo Espírito Santo e entrego-me a viver esse dia em paz, confiança, dignidade e criatividade. Uhum. A lua paira. Só um pouquinho, pessoal. A lua paira sempre, mesmo em momentos em que estamos sob chuva ou sol, sobre dia ou noite. Isso todos vivemos em nosso dia, em especial no tema de hoje, família. No percurso da vida, vamos desenvolvendo, através do estudo e das relações familiares, uma melhor forma de vivermos a vida terrena. E para os jovens, através do estudo, encontrarem uma profissão. Porque hoje o nosso assunto envolve família, em especial nossos filhos. Quando estamos descansando após um dia de trabalho, estudo ou de estudo, estamos com a lua presente no céu, mesmo que não possamos vê-la. A roda completa da lua, muitas vezes não a vemos completar, porque parte dela não está iluminada. No dia a dia, poderemos estar em lua nova, crescente, minguante ou cheia. E precisamos, dentro de cada um de nós,
mantermos nossa lua interna, emocional, em crescimento constante, clareando a vida. A lua não brilhará sempre, mas estará conosco diariamente. Deus está sempre conosco, nós que muitas vezes não estamos com Ele. E isso todos nós sabemos. Neste momento, vamos pensar em que fase a nossa lua interna está. Então, a gente vai ficar 30 segundos em silêncio, pensando em que lua cada um de nós, nesse momento, está. Esse momento, pessoal, que estamos pensando na nossa lua interna, é importante que quando a gente encerrarmos esse momento de hoje, a gente possa pensar nisso, em que lua estamos, em que lua queremos estar. Escutamos seguidamente que devemos prestar atenção à voz do coração, mas também precisamos escutar a voz da razão. Coloco isso porque dentro da família, muitas vezes, o nosso coração, ele nos faz ceder demais ou controlar demais. Então, a gente precisa escutar a razão e o coração. Nos momentos cruciais e difíceis da vida, precisamos buscarmos a razão, para assim escutarmos nosso coração de forma mais harmoniosa. Pensamentos positivos são necessários no nosso dia a dia. Uma das coisas, assim, pessoal, que eu comento muito com meus pacientes, com meus familiares, é que quando a gente está, vou colocar minha mão aqui para vocês verem, quando a gente está com a mão cheia de problemas, a gente tem que pensar, nem que seja numa unha, que esteja bem, porque senão a gente afunda. Então, a gente tem que precisar ver algo de positivo para crescer esse positivo. Intuição é uma qualidade emocional, palavra muito usada na espiritualidade. O desenvolvimento da intuição para ideias requer um repertório de emoções e está ligado ao coração, buscando a sintonia entre cérebro, razão e emoção. Temos que trabalhar no nosso interno a paciência, a perseverança e a tenacidade. Porém, devemos cuidar para não termos excesso de persistência, de teimosia, resistência e relutância. Não podemos deixar de sermos leais consigo mesmo e nem com o outro. E isso, pessoal, é muito importante. E não é fácil dentro
da nossa parte emocional, sim, humana, temos muita dificuldade para organizarmos isso no nosso interno. A distância entre a pergunta e a resposta faz muitas vezes com que o nosso cérebro articule neurônios críticos. Então, entra ainda mais a importância do estudar e do conhecer. O estudo ajuda a mente e nossos pensamentos. Conhecimento atrai conhecimento. Como todos nós inúmeras vezes ouvimos, semear atrai semeadura. E é tão importante a gente estar sempre trabalhando com esse contexto emocional, para a gente colher semeadura de todos os lados, como num campo. Inúmeras vezes, em relações, inclusive familiares, sentimos por um membro da família simpatia ou antipatia. Há pessoas que atraem simpatia no primeiro contato. E você sabe que às vezes encontra a pessoa e já atrai uma simpatia. E outras, momentos até em ambientes sociais, já causam uma antipatia. Então eu trouxe para vocês um pouco sobre antipatia. A antipatia ativa um instinto de neutralidade, sentimentos num misto de frieza e ficamos sem vontade de escutarmos e ou nos aproximarmos deste que nos provocou a antipatia. Na antipatia, procura-se ativar o nosso instinto de neutralidade e buscamos no nosso interno um sentimento de frieza do outro para nós. A gente coloca como se o outro fosse frio conosco. Só que a gente muitas vezes não se dá conta que essa frieza também é nossa para ele. Então, vou ler de novo. Procura-se ativar o nosso instinto de neutralidade e buscamos no nosso interno um sentimento de frieza do outro para nós e de nós para o outro. Ficamos sem vontade de nos aproximarmos e de sabermos o que o outro pensa e diz. Joana de Ângeles dizia: quem aprende a abrir a mão em solidariedade termina por abrir o coração em amor. E isso nos confirma a importância de sermos sinceros e amorosos sempre. E eu ressalto, pessoal, a importância do ser sincero. Vivermos em questões de mentira é muito complicado. E dentro da família, isso é mais complicado ainda. Temos que buscar sempre a sinceridade. A Terra nos oferece um dos tipos de mundo expiatório, em que as variedades são infinitas. Mas, geralmente, a Terra tem por caráter comum ser um lugar de exílio para os espíritos rebeldes.
Quem sabe nós todos que estamos aqui agora, nesse momento, juntos, não somos todos espíritos rebeldes. Neste mundo, na Terra, nós, espíritos exilados, temos que lutar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Muito importante isso, que é uma luta diária, pessoal, em todos os sentidos. E levando para isso da inclemência da natureza, nós, moradores aqui do Rio Grande do Sul, temos muitos momentos de bastante frio, como o atual. Então, quantas pessoas na rua com frio? A gente tem que fazer uma parte de ajudá-los. E é sim, levando coisas para a casa de João Pedro, que João Pedro, nossa casa, ajuda muitas pessoas. Doar alimento, doar roupas para ajudá-los. Sabemos, ou deveríamos saber, que as recompensas celestes serão para todos que não ficarem pedindo recompensas na Terra. Muitos indivíduos fazem algo de bom e se colocam no papel de caridoso, passando a exigir e se vitimizar caso não recebam o que desejam do outro. Muitas vezes, eu dou aqui, aí eu quero receber dali. E não pode ser assim. Em nossa vida terrena, temos inúmeras necessidades materiais, orgânicas e afetivas. Muitos adolescentes são vistos por adultos como egoístas, com alto amor excessivo, ou, ao contrário, sem nenhum afeto por si próprio. Porque o adolescente é realmente uma época, levando para o lado emocional, bastante difícil, porque horas são crianças e horas são adultos. E isso é muito complicado para eles e nós, pais, ou que convivemos com adolescentes, temos que saber como lidar com eles. Em inúmeras situações, em especial em escolas, muitos jovens sofrem abalos emocionais e inúmeras vezes sofrem bullying na escola. Essa parte, a questão do bullying, sempre existiu. Só que há muito tempo atrás ainda não era caracterizada como um bullying. E hoje, pessoal, quando um jovem sofre um bullying na escola, a turma se une, alguns colegas se unem contra aquele jovem. E aí é algo muito grande, muito extenso, essa questão do bullying. E muitas vezes os filhos não conseguem colocar isso para os pais. E é tão importante terem essa comunicação, até se houver necessidade, de procurar um profissional que ajude esse jovem, ajude essa criança, ir até a escola, conversar, porque muitas vezes os educadores nem sabem do que acontece, né? E aquele aluno que é tão retraído, enfim,
pode ser da personalidade dele, mas pode ser por bullying. Também são vistos como muito, isso ainda falando dos jovens nas escolas, também são vistos como muito ou pouco inteligentes, favorecidos ou desfavorecidos fisicamente e financeiramente, também pela cor da pele, pelo sexo, sendo masculino ou feminino, e etc. E aí, entrando bem no contexto sexual, os jovens, o adolescente em si, muitas vezes ainda está perdido na escolha sexual. E isso também tem que ser respeitado. Insisto em colocar a todos vocês, como psicóloga e espírita, que razão e emoção devem andar em sintonia. Na adolescência, os pais devem apresentar a seus filhos o que eles acreditam ser o mais saudável, lhes passando valores, padrões e leis morais, para que em suas turmas de amigos possam sentir-se bem dentro de seus valores e crenças. Que a turma de amigos dos jovens possa estar substituindo o que antes vinha apenas dos pais. Na verdade, não seria substituindo, é acrescentando. E entre os jovens é muito, muito complicado, todos nós já fomos jovens, de sabermos assim, porque às vezes dentro de casa se escuta uma coisa e na rua se escuta outra coisa. E o jovem ainda é imaturo e ele precisa, sim, ser ajudado a entender o que de fato é melhor para ele e para que ele seja aceito, em especial por quem ele ama. Ao formar um grupo, os adolescentes começam a trocar ideias, dividir seus questionamentos e refletir sobre o que gostam e pensam, e com isso se individualizando e amadurecendo. Como vocês todos sabem, então a gente nasce criança, a gente fica adolescente e aí se torna um adulto. E não é em termos só de idade, pessoal, porque eu conheço muitos, até idosos, que são mais imaturos do que jovens. Então, assim, esse amadurecimento que eu coloco é um amadurecimento emocional e não só da data do aniversário. E isso é muito importante que todos nós possamos reconhecer. E até que cada um aqui possa pensar. Qual é a idade mental de cada um de nós? Inserir a presença de Deus na família é muito importante para evoluirmos em nossa saúde mental e espiritual. Para convivermos em harmonia dentro de nossa família, temos que procurar diariamente dentro de cada um a paciência, a educação e o amor. E volto a colocar dentro de cada um, dentro de nós, de cada um, cada ser, para que a gente possa trabalhar melhor isso com os outros,
em especial da nossa família. Se Deus é amor, a oportunidade de afinar laços de afeto e de compreensão, aceitação e reparação de situações mal resolvidas é a própria manifestação de Deus conosco. A inteligência divina está na certeza de que estamos juntos com nossos familiares, pais, filhos, avós, tios e etc., para que possamos aprender a ensinar algo uns aos outros. A nossa vida é sensivelmente marcada por pessoas com quem convivemos, de forma negativa ou positiva, e ambas. E na família, pessoal, sempre teremos alguma divergência, assim como num ambiente de trabalho. Só que a gente tem que aprender cada vez mais a lidar com essas dificuldades e buscarmos muito nos sentirmos bem, em harmonia com as coisas boas que temos no nosso dia a dia. Entre os integrantes de uma família, alguns estarão mais prontos para observar as ligações de elevação espiritual. E é importante, sim, pessoal, que a gente não entre numa questão assim, até de uma falta de um conhecimento maior, de achar que a gente, no caso pai ou mãe, que é o que sabe tudo. Porque se a gente só vai para esse lado do que sabe tudo, que elevação espiritual é essa? E o que nós estaremos passando? E sim, a vida é uma aprendizagem diária. Todos nós, encarnados e ou desencarnados, devemos saber que a forma de aprender é individual. Temos que aprender a respeitar a forma de cada um viver. E isso vale para a família como um todo. Filhos gêmeos, eles são iguais? Em muitas coisas sim, mas o jeito de ser, não. Qual que está certo? Qual que está errado? Por isso que eu digo, né, respeitar a forma de cada um viver. E os adultos são responsáveis por colocar para os filhos a melhor forma de viver. Somos filhos de um único Deus. Porém, a compreensão de que somos todos irmãos ainda está muito distante de todos nós. Vou ler de novo até para cada um pense. Somos filhos de um único Deus. Porém, a compreensão de que somos todos irmãos ainda está muito distante de todos nós. Vivermos harmoniosamente em família é uma tarefa ainda muito difícil. Quem não tem problemas
Em família? Pensa um pouco sobre isso. Repetindo. Quem não tem problema em família? Jesus, em conversa com Simão Pedro, disse: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A paz do mundo começa sobre as telhas que nos acolhem. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das ações? Olha que importante, pessoal. A harmonia tem que começar em quatro paredes. O núcleo familiar ajuda-nos na busca da autoaceitação e da nossa evolução mental e espiritual. Em Kardec, lemos que os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, melhorarem e evoluírem. Então, o que Kardec disse nos fala que estamos todos nós aqui na Terra, na vida corporal, para nos aperfeiçoarmos, melhorarmos e evoluirmos. Na edificação íntima do reino de Deus, muito importante nos darmos conta de nossos erros e falhas. Assim, evoluímos espiritualmente e teremos mais força para aceitarmos as dificuldades dos outros, em especial de nossa família. Mais uma pergunta da Rosane para vocês. E estou me incluindo. Afinal, quem não erra? E outra, assim, muito importante, pessoal. A gente muitas vezes não se dá conta de onde estamos errando. E a gente erra muito. Quando a gente se dá conta de um erro, esse um erro a gente não erra mais. Mas aí precisamos nos dar conta de outro erro. E também é importante a gente pensar, sim, nos nossos acertos. Aonde estamos acertando? Estudar, autoconhecer-se e renovar-se para o bem amplia a autovisão e assim auxiliará a nós e aos outros. A oração educa, fortalece e nos ampara em nosso crescimento espiritual. Cristo nos disse: tudo, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. É aquilo que muitos momentos, hoje eu já falei, trocas e não cobranças. Temos necessidade de combatermos o mal em nós mesmos e assim seremos melhores com os outros. Para nos libertarmos da dor, da tristeza
e da frustração, teremos que lutar primeiro conosco. Assim, poderemos viver melhor no nosso individual e com quem nos cerca, em especial os nossos familiares, os que, sim, dividem o mesmo teto conosco. Quando chegamos nessa encarnação, não temos a lembrança de outras vidas, mas o espírito renasce mais fortalecido, moral e intelectualmente, sustentado pela intuição que conservamos de experiências vividas e adquiridas em outras encarnações. Quando evoluirmos mentalmente, conseguimos escutar e entender melhor os conselhos de nossos guias espirituais. A busca e conhecimento da espiritualidade nos torna indivíduos com maior consciência. Assim, nós teremos mais vontade e sabedoria para cumprirmos nossos deveres e atribuições de forma mais segura e saudável em todas as áreas. O homem terrestre é filho de Deus. Enxergamos a roupagem da carne, isso é, do nosso corpo. Somos alunos da escola benemérita, onde precisamos aprender a elevar-nos. Pessoal, eu volto e meia brinco que eu gostaria de sair do jardim e ingressar na primeira série. Então, assim, é tão importante a gente estar emocionalmente evoluindo. Tem muitas pessoas que às vezes não sabem ler, que são analfabetas, mas que sabem muita coisa sobre a vida no contexto emocional. E sabemos que tem muitas pessoas com doutorado, mas que não sabem ou pouco sabem sobre a vida. Nós, seres humanos, estabelecemos a nossa trajetória terrena a partir de um conjunto de concepções, vontades e prioridades. A família é a instituição humana com a finalidade mais divina que existe, pois é a única que fez e faz o homem mergulhar em experiências positivas ou negativas, que são fundamentais para nosso desenvolvimento moral, psicológico e espiritual. Percebam como é importante esse contexto família. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que a vinculação espiritual da família é marcado por simpatias ou empatias pretéritas. Os que encarnam numa família são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações
que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Kardec. O que eu estou colocando nisso? Dentro de uma família, muitas vezes temos mais dificuldade com um filho, com um irmão, com os pais. E sim, não viemos aqui na Terra estarmos juntos nessa família por nada. Mas também não nos cabe procurar, porque, por exemplo, aqui no João Pedro temos vidas passadas. Não nos cabe ir atrás, porque tivemos tais dificuldades nas vidas passadas. E sim, pessoal, não vale a pena, primeiro, porque ninguém é perfeito. Todos nós já erramos. E todos nós seguimos errando. O que é importante é que a gente consiga errar menos. Chico Xavier disse: os filhos não são almas criadas no instante do nascimento. São companheiros espirituais de antigas lutas, a quem pagamos débitos, ou de quem recebemos alegrias puras, por crédito de outros tempos. Então, como eu falei antes, na família, nada é por acaso. Temos toda uma história. E que volto a insistir. Não vale a pena a gente ir atrás. Até porque não vai mudar o presente. O que a gente tem que fazer é hoje, neste presente, buscar uma forma de melhor vivermos com esses membros familiares. Precisamos e devemos procurar ampliarmos nossa consciência moral, afetiva e espiritual, através de boas ações. Importante usarmos a razão de forma positiva para sermos bons pais, bons filhos, boas pessoas, de forma a podermos evoluir em todos os sentidos. A palavra ser bom é fundamental. Buscarmos não julgarmos no nosso interno e muito menos no nosso verbal o outro. Voltando, buscarmos não julgarmos no nosso interno e muito menos no nosso verbal o outro. Para a nossa evolução espiritual, necessitamos aprender a não julgar. Inclusive, tem um provérbio que diz: não julgueis para não serdes julgado. Como psicóloga, procuro trabalhar sempre com os pacientes que, em momentos em que esteja com raiva de alguém, deve silenciar e voltar ao assunto
com a pessoa quando estiverem mais tranquilos. Se for dentro de casa, trocarmos de peça. Assim, amadureceremos nossa raiva e agressividade e voltamos ao motivo da discussão quando estivermos mais calmos. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou braba com por exemplo, com uma filha, e ela está braba comigo, eu procuro me afastar, acalmar meu cérebro, repensar a questão e depois, um dia depois, um turno depois, às vezes um mês depois, um ano depois, voltar ao assunto, para que se possa conviver melhor em harmonia. Um pouquinho que deu uma trancada aqui, pessoal. Crescer aqui na Terra para podermos evoluirmos quando desencarnados. Porque aqui todos nós sabemos que a Terra é uma passagem. A gente sai da Terra e vai para outro mundo, para depois voltarmos para a Terra. Então, o lugar que a gente irá tem que ser um lugar bom para a nossa evolução. Então, por isso que aqui na Terra a gente precisa evoluir. No Evangelho, temos a oração que é a sementeira do exemplo, é a mais duradoura plantação no solo da alma. Através dessa oração, lembrei do nosso querido amigo Osvandir. O Osvandir, pessoal, provavelmente todos aqui o conheceram, ele foi um exemplo de vida, um exemplo mesmo. E quando eu preparei esse material para hoje, eu lembrei muitas vezes do Osvandir. E o Osvandir, para mim, foi um irmão espiritual. Talvez para muitos de vocês. Kardec nos esclarece que, em relação às ideias inatas, os conhecimentos adquiridos em cada existências anteriores não se perdem. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, mas a intuição que deles guarda lhe auxiliará o progresso. Estamos sempre a recomeçar. Em cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele que se encontrava em sua existência anterior. Como eu brinquei antes, a gente está sempre aprendendo. Estamos sempre na escola da vida. E a gente tem que conseguir passar sem colar, aprender a viver. A espiritualidade é essencial para a nossa renovação interior. Educando-se o pensamento do ser humano através do Evangelho, teremos uma vida mais plena. O Evangelho, pessoal, é muito importante que seja feito, que ao ler,
a gente pensa o que ele está nos representando naquele momento. Sim, pensarmos o que aula a gente tem que aprender. Eu acho que vocês todos já fazem, e é bem importante, sim, que a gente tenha um dia da semana para fazermos um horário marcado, para fazermos o evangelho. Cada família escolherá seu dia, seu horário, que é muito importante ser feito em voz alta. E com uma água ao lado, para que se possa tomar pós o evangelho. Importante é a regeneração e o levantamento moral dos homens, buscando o progresso comum. Devemos buscar, através do nosso mental, a serenidade, a humildade, o amor, a caridade e a fé. Vou colocar, assim, que a mais importante é a caridade, no sentido de estarmos, sim, sempre ajudando alguém, não esperando que esse alguém nos retribua na hora. Talvez não retribua, mas estaremos fazendo a nossa parte. É dar sem ficar esperando receber de volta. Se algo de errado lhe aconteceu na vida, não diga que foi vontade de Deus. Deus quer apenas nosso bem e nossa felicidade. Nós precisamos estar sempre com Ele para sermos felizes. Ele, Deus, está sempre conosco. Muitas vezes o ser humano pensa que algo ruim lhe aconteceu porque é culpa de Deus. E não é, gente. É nós que muitas vezes nos afastamos dele. O mal que vem sobre nós é o resultado de nossos erros do passado e também dos dias de hoje. Como eu falei, erros, quem não os tem? Dentro do que nós também ouvimos falar, e um pouco já conhecemos internamente, temos o livre-arbítrio, nossas escolhas e nossas decisões. E isso, livre-arbítrio, é muito importante. Porque a gente até pode falar, por exemplo, dentro da família, para filhos maiores, não estou falando filho crianças, o que é a gente acha que é o certo, enfim, mas entra no livre-arbítrio. O que ele vai escolher? De fato, pessoal, o que nós vamos escolher? Importante é que possamos fazer ao nosso redor uma sementeira de bondade e de perdão, para que amanhã possamos colher os bons frutos. Cada um recebe de acordo com o que dá. Se você der ódio, rancor, raiva, há de recebê-los de volta. Se der carinho, atenção, empatia, e há de ver se cercado de afeto e de amor.
Ninguém se aproxima do espinheiro por causa dos espinhos, nem do lodo, porque suja. Mas todos nós apreciamos as flores, o perfume e a luz. Cada um recebe e receberá de acordo com o que dá. Esse é do livrinho Minutos de Sabedoria. Muito importante. Cada um recebe de acordo com o que dá. Para as mães, pais, avós, lembre-se de que o seu exemplo é a lição mais forte para os jovens que conosco convivem. O exemplo de um lar bem constituído é a maior felicidade que se pode deixar ao jovem. Bezerra de Menezes nos disse: a maior e mais difícil tarefa que temos nessa encarnação é a nossa reforma íntima. Queremos mudar o mundo, mudar nossos filhos, mudar o próximo, mas o mais importante acabamos esquecendo: mudar a nós mesmos. Chico Xavier. Pessoal, é tão importante que a gente modifique nossos pensamentos, nossas ações, nossa fala, porque nós ajudaremos alguém próximo a nós a também modificar, crescer, evoluir. Devemos deixar o passado para trás, dessa vida e de outras já passadas em nossas inúmeras reencarnações. Quantas nós temos? Desconhecemos totalmente o nosso passado de outras encarnações. E não é importante o que fomos, e sim o que somos, para colhermos um futuro melhor e abençoado pelo bem. Reforma íntima é o processo de mudança interior, de autoconhecimento. Necessário passarmos a cuidarmos melhor do nosso interno, para melhor cuidarmos do outro. Reforma íntima é a edificação de si próprio, portanto, é uma prática essencial para despertar em cada um de nós, olhar para si mesmo e mudarmos de dentro para fora. É se autocuidar, buscando melhorarmos nossos pensamentos e ações. Não é construirmos algo novo, e sim reformarmos o que já existe. Buscarmos a transformação moral, a educação, o aconselhamento, e respeitando sempre em nossa família e demais pessoas o que não são próximas, o livre arbítrio. Olha a importância, pessoal, do livre arbítrio. O cuidar melhor do nosso eu interno diante de ofensas e em momento de raiva e desavenças, saímos de perto. Se for dentro de casa, trocarmos a peça como eu disse antes, estou repetindo, trocarmos a peça da casa onde estamos irados, assim amadureceremos nossa raiva e agressividade
e voltamos ao motivo da discussão quando estivermos mais calmos. E isso vale para pais e também para os filhos. Pessoal, na hora da raiva, não se tem o que fazer. Pelo contrário, só aumenta a raiva. E o que um grita de um lado, o outro não escuta do outro. Pelo contrário, ele grita também. Cuidarmos de nossos pensamentos, procurando o nosso progresso, e de quem amamos nos ajudará a evoluirmos. Nossa vibração energética mais elevada nos permitirá estarmos sempre acompanhados pelos espíritos de luz. Nós estamos sempre acompanhados por espíritos. E dependendo do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, por espíritos de luz ou espíritos mais trevosos. Bom, para finalizar, eu trago uma reflexão. Que mundo desejamos para nossos filhos? E acrescento, que mundo desejamos para todos nós e para a humanidade em geral? Agradeço muito. Gostaria de fazermos uma oração antes de abrir para se alguém quer fazer alguma pergunta ou algum questionamento. Então, gostaria de rezarmos o Pai Nosso novamente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. E que cada um de vocês receba nesse momento um lindo e maravilhoso buquê de rosas do jardim da Casa João Pedro. Aberto para se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Bom dia a todos. Pode fazer. Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Eu só queria agradecer tudo isso que a gente aprendeu hoje, foi muito gratificante. A gente até consegue entender melhor e conseguir internizar na gente para fazer isso no dia a dia com a família. Porque a gente até sabe, né? Mas que nem tu falou, na hora da raiva, a gente fica irado e não pensa naquele momento, né? E eu sempre falo aqui, não adianta duas pessoas ficarem discutindo, porque tu vê assim, quando as duas estão discutindo, que as duas estão falando alto, gritando uma com a outra, e nenhuma está ouvindo a outra. Sim. Eu noto isso e falo isso aqui em casa até. Não adianta nem ficar discutindo, porque nenhum está se ouvindo. Eles só querem gritar mais alto para o outro ouvir, né? Uhum. Então, aquilo que tu falou é muito importante, que naquele momento acalme, para depois, mais tarde, voltar a conversar calmamente, que já passou a raiva, né? Uhum. E daí entrar num contexto melhor. E é muito importante isso aí, a gente internizar bem na gente e conseguir passar isso para o dia a dia na nossa vida, eu acho. Muito obrigada, foi muito bom tudo isso que tu nos passou. Obrigada. Eu agradeço, na verdade, eu não trouxe novidade, mas eu acho que era muito importante falarmos sobre isso. Lígia? Sim, também agradeço e já faço isso aqui em casa, porque com adolescente é um pouco mais difícil, né? Então eu paro, não falo nada e depois eu volto a conversar com ele,
e tudo em geral, né? O que foi colocado, eu já estou aprendendo bastante. Muito obrigada. Eu quero agradecer também a Rosane, a todo mundo. Foi maravilhosa a tua explanação, Rosane. Foi muito, muito boa. Nossa, muito, muito, muito elucidativa, muito didática e, como tu citaste, pontuaste várias questões, principalmente a situação da família, essa coisa da desarmonia. E às vezes, sem querer, a gente toma atitudes mínimas ou fala uma palavrinha que gera aquela bomba atômica, né, no ambiente. Como é importante a gente tomar consciência, né, da nossa postura, do nosso cotidiano mesmo, né, das pequenas palavras, atitudes que modificam tudo, né, numa direção ou noutra, né, e assim por diante, tudo que tu colocaste, é fundamental a gente praticar mesmo, né? Mudança, é bem isso, é a reforma íntima, é a mudança de paradigmas, desde coisas mínimas, detalhes, às vezes até coisas que vão refletir em coisas maiores, enfim, né? No nosso cotidiano mesmo. Ah, maravilha. Muito obrigada. Muito obrigada. Ótimo mesmo. Obrigada. Oi. Muito obrigada, Rosane. Muito obrigada. Oi, tá me ouvindo? Sim. Sim, tá me ouvindo. Eu também quero agradecer muito, tá, com todo o aprendizado que eu estou tendo, né? Que até então eu frequento a sociedade lá de João Pedro há uns 10 anos, mais ou menos, mas eu só tomava passe, né? E agora eu me modifiquei muito também com todos os meus pensamentos que eu tinha, eu tinha muita turbulência comigo mesmo, né? E eu estou aprendendo muito com todas essas coisas para mim agora, essa reforma íntima, o estudo que eu vou começar, que eu já fui médium uma vez na casa de Mercedes Ferrari e eu abandonei tudo, né, no passado. E aí a minha vida começou aquela coisa. Então, agora eu voltei de novo, estou aprendendo bastante, estou adorando, né? E estou me esforçando muito também, estou lendo, estou aprendendo cada dia e agradecendo cada vez mais mais uma oportunidade que Deus deu para mim. E vocês, da sociedade, né? Que me ajudam muito, e essa que está aqui do meu lado também. É o anjo. Encarnado. Essa aqui eu tenho fica junto comigo, os espíritos bons, né? O guardião daqui do nosso lar, e tenho essa aqui, que é o meu anjo encarnado, que está sempre junto comigo, me ajudando. É a família, né, que tu falou agora. Sim. Juntos por algum motivo, não e é? muito obrigado por tudo também. Estava maravilhoso o dia de hoje também, a palestra de hoje. Muito obrigada. Obrigado. Gratidão para todos. Obrigada a todos também. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, de colocar alguma coisa? Eu quero agradecer, muito obrigado. Uma palestra maravilhosa, simples, direta, objetiva, e vem contribuir. Todos os irmãos anteriormente já falaram sobre esse detalhe necessário da compreensão, da paciência, da tolerância. Agora mesmo conversando aqui com a minha irmã, e ela disse, a gente não faz muita coisa disso, sim, mas pelo menos a gente já está começando a ouvir. É verdade. A gente já está começando a se prestar a ouvir. E vai que água mole em pedra dura, né? É por isso que eu brinquei antes. É muito importante a gente conseguir sair do jardim e entrar na primeira série. Então, e agora, quando tu falasse da idade mental, e nós estávamos também brincando aqui, não é? Que idade nós temos? Bem, eu devo ter lá meus 35, 40 anos de idade, porque eu não me considero velho, nem adolescente, nem, né? Mas estou sempre procurando
Porque a minha idade mental é aquela assim, ó, eu quero sempre saber, conhecer. E nessas aí, um amigo disse para mim assim, pô, Luiz Paulo, que tanta coisa que tu sabe, que tanta coisa que tu conheces. Muito bem. Mas e quanto disso tu praticas? Ah, foi uma punhalada. É É verdade. verdade. No bom sentido. Foi assim, fiquei estarrecido. Meu Deus do céu. Mas já não é hora de começar a praticar essas coisas? Eu digo, é verdade. Então, vamos indo lá para a casa de João Pedro, que lá não vai faltar trabalho para isso. É E é isso verdade. que nós estamos, esse é o nosso caminho. Tá bem? Um beijo para vocês. Um beijão para Sandra. Ela é tão quietinha ali, né? Um grande abraço para vocês. Felicidade. Obrigado, irmãos. Obrigado. Obrigada. Mais Só algum queríamos- comentário? Só queríamos agradecer, estava ótima a palestra, e realmente a gente tem que trazer para o dia a dia mesmo e parar e tentar, né, fazer essas atitudes, mudar as atitudes. E essa é, que nem o irmão falou ali da idade, eu acho que não é só uma idade, acho que a gente, conforme as situações, a gente tem várias posições de idade, né? A gente assume várias idades ao mesmo tempo. E é isso aí que a gente tem que ir trabalhando. E é por isso a importância da nossa evolução mental, né? Porque daí entra a espiritual, Exatamente. né? Porque só pela parte cronológica, às vezes a gente não vai a lugar nenhum. E Assim, todos nós que estamos aqui hoje conversando, a gente ainda tem muito para aprender. Muito. Tem E muitas quanto mais- encarnações ainda. Sim. tem Quanto muito mais a para gente aprende, aprender. Tem muita coisa para aprender. Sim. Mas quanto adoro todos mais os se ap- palestrantes. Todos mais se vocês aprende. passam para nós, que é maravilhoso. Cada um passa melhor que o outro. E vamos para a gente encurtar o caminho, né? Vamos fazer força para encurtar o caminho para aprender as coisas mais rápido, né? Não vamos pelos caminhos mais tumultuados. Mas é É. que nem outra pessoa estava falando ali, que eu não sei quem era, que a gente aprende, a gente sabe, mas a gente tem que botar em Tem que prática. botar em prática. Não adianta só saber, né? E não fazer, eu acho. Né? É vigiar, né? É. E vigiando. Cara em nós, né? É. Exato. Daí tem aquilo que se usa sempre, orar e vigiar. Isso. Isso aí. É o principal. É o É. principal de todos. É verdade. É verdade. Bem isso. Né? A Maria Alice. Não, é isso, essa situação também do orar e vigiar, né? Como é importante, eu já tinha comentado antes, assim, a gente precisa respirar fundo antes de pensar, antes de falar, antes de agir. E quando faz uma bobagem, né, ou alguma situação infeliz, respirar de novo para não gerar aquilo que tu falaste, não gerar conflito e tentar voltar ou parar e retomar de outra maneira, né? Porque a gente, como tu disse, né, Rosane, a gente está sempre errando e é da nossa vida, é do processo. Mas é importante a gente se cuidar, né? E cuidar, ter essa consciência, né, de que a gente precisa se modificar e isso é mesmo uma tarefa cotidiana e é uma tarefa para a vida, todo mundo sabe, a gente sabe disso, né? É difícil, mas a gente consegue, assim, eu vejo por mim, eu já consegui modificar muitas coisas. E eu vejo que eu estou, como todos nós, a gente está num processo, né? Como o senhor colocou, é a tomada de consciência, a reforma íntima e pé na tábua. É verdade.
É Não verdade. tem jeito, né? Não tem o que fazer, é fazer ou fazer, até porque se a gente não fizer, a gente acaba sendo atropelado pela própria vida, né? Então é mais Fica fácil mais para todos difícil os nós. nossos atos aí, né? É muito É, difícil, daí muito fica difícil. bem mais difícil de É. entender. Mas a gente, como alguém colocou, a gente já tem essa vantagem de pelo menos estar tomando consciência e buscando Consciência. fazer melhor, buscando melhorar, né? E aí, com isso, a gente vai se sentindo melhor e vai modificando o próprio ambiente por tabela, né? Vai Sim, conseguindo com que as pessoas à nossa volta se sintam melhores também, né? Sim. Então, é aquilo, é um processo... Eu acho que é um problema sério que a gente tem no Ocidente. Eu não sou uma grande estudiosa desses assuntos, mas o pouco que eu sei, nós vivemos numa sociedade que ela é exterior, né? Ela visa do exterior para o interior. E a gente sabe que o correto é exatamente o contrário. Não sei se correto não seria o termo talvez mais adequado, mas a lógica é a gente partir do interior para o exterior, né? E a nossa sociedade nos impôs desde o nascimento uma postura exatamente oposta, quer dizer, é a estética, a ética fica em segundo lugar, é o carro melhor, é a casa melhor, mas é tudo a fachada, né? Aí as sim, pessoas adoecem, às vezes não sabe por quê, mas é porque tem mágoa, as coisas mal resolvidas. Então, é todo um processo, até a medicina está se dando conta já disso há muito tempo, né? Que é preciso trabalhar também as a questões espiritualidade. emocionais, todo esse processo. E eu acho que a gente está num caminho legal, pelo menos nos orgulhando da nossa humildade. Ou seja, estamos fazendo a nossa parte para que seja melhor. Exatamente, a gente está buscando, né? Esse orgulhando da nossa humildade é só uma brincadeira, Exato. lógico, né? Sim, claro. É. Nós estamos na luta, nós estamos na luta. Estamos na luta, eu acho que isso é o Estamos mais na luta, importante. É. Estamos na E luta para até melhorar. uma coisa assim importante, quem de nós não passa por dificuldades, Isso. É. É. né? É, E muitas vezes a gente até se dá conta de que a nossa dificuldade é muito pequena perto de uma outra dificuldade, É né? verdade. Então, é fundamental que a gente, sim, como eu coloquei na música do início, aprender a viver, vou viver. né? Isso é fundamental. Sim. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Porque antes de encerrar, eu quero falar para vocês um ou outro. Não, eu não quero. Tá, Não. Micael? Assim, eu coloquei já um tempo atrás para vocês, até ou no presente da casa, o Rogério, a Presa colocou também, que vai fazer 6, ainda estamos em 5, mas vai fazer em agosto 6 anos que eu sofri um acidente muito sério, né? Que eu fiquei muito tempo em coma, enfim. E pós a minha melhora, eu escrevi que se é considerado um polígrafo, e doei para a Casa Espírita João Pedro. Então, eu gostaria de fazer novamente a propaganda. A gente está mudando, né? Mudou-se já, a jornalista mudou a capa, mas o conteúdo todo continua o mesmo, que é recomeço, a força mental aliada ao poder espiritual. E assim, pessoal, quem quiser ler, doa daí R$10 para casa, e se passar para uma outra pessoa, eu tenho sugerido muito que faça alguma doação para algum mendigo de rua. Uma coberta, um sapato, um blusão, um casaco, alguma coisa,
porque é uma forma da gente estar fazendo o bem para tantas pessoas que estão necessitando. E, de fato, assim, muitas pessoas que leram gostaram. A minha família se recusou a ler até hoje, marido e filhas. Eu tenho 2 filhas psicólogas também, e se recusaram a ler, outras, assim, irmãos, enfim, porque fala muito da minha história, né? Então, ninguém precisa ler, mas eu estou colocando disso, se alguém quiser ler ou passar, ou paga R$ 10 para casa, ou fazer essa doação na rua. E não preciso me contar absolutamente nada. Agora, em julho, será novamente comigo Reforma Íntima, e eu e a Sandra já combinamos algumas datas, e provavelmente, porque ainda não me foi passado o conteúdo, mas eu penso que seria até importante a gente continuar nesse contexto de família, né, da questão do emocional aliado ao espiritual, ou ao contrário. Mas, assim, isso será conversado com a Sandra até a gente organizar o conteúdo. Tá? Até se vocês tiverem algum interesse, podem deixar lá com a secretária, ou passar para ela, que daí a gente vê isso. Eu estou vendo a Sandra. Sandra, não sei se já tens o conteúdo para a próxima. Sim, Rosane, depois eu passo para ti, Tá. né? Todo o cronograma, a ideia Tá. de explanar um pouco sobre as relações familiares é importante, né? Todos estamos dentro de uma família, né? Acredito que é bem importante. Aproveitando para te parabenizar pelo encontro de hoje, né? No início foi mais complicado aí, não estava conseguindo acessar o Zoom, agora está tudo certo, mas foi muito bom. E realmente, o ser sem família não é ninguém. E mais do que nunca, nos dias atuais, onde a família está se redescobrindo. Não estou escutando. Não está escutando? Mas eu estou com o microfone ligado. Eu te escuto. Ah, tá. Então, nos dias atuais, onde a família está se redescobrindo, depois de passar pela experiência sobre a possibilidade de um afastamento temporário, né, ou mais definitivo em função da pandemia que nós tivemos. Então, acredito que as famílias hoje talvez estejam mais predispostas a sentar e conversar. Claro que elas vão ter suas áreas de conflito, mas com certeza, nesse ano de 2022 e daqui para frente, as pessoas vão conversar mais, os pais se aproximaram mais dos filhos, até pelo estudo online, não é? Então, a perspectiva daqui para frente é que a amorosidade reine nos lares de todos, com certeza. E que assim seja, porque Assim, dentro do contexto, daí entrando bem como na parte profissional, como psicóloga, infelizmente, até em função dessa Covid, desse isolamento, as brigas familiares se tornaram muito maiores. Eu acho que o contexto familiar é maravilhoso. Seria perfeito. Com o contexto familiar seria perfeito continuar. Sim. Sim. Porque é a base, né? Para a nossa evolução. Para a nossa evolução é a base, né? De tudo, né? Eu acho, né? Sim, mas é.
Bom, pessoal, então encerramos hoje. Agradeço muito pela participação de vocês e nos Agradeço. encontramos em julho. Que assim seja. bom. Tá bom? Beijo para todos. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Grande abraço, tchau. Peraí, você aperta todos os botões.